Pronto, gente, vamos lá? Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma vez, mais uma aula de Química. Hoje a gente vai encerrar o conteúdo de Química Nuclear, certo? Nosso objetivo é a gente trabalhar, quer dizer, nós já falamos sobre, mas nós iremos reforçar dois tópicos específicos, que é o decaimento, né? A gente tem aqueles tipos de radiação alfa, beta e gama, né? A gente viu o decaimento, como é que ele acontece. Nós iremos falar também sobre tempo de meia-vida, né, que são as duas principais coisas que caem aí nas provas que vocês irão fazer. Né, e nem sempre cai uma questão, duas de química nuclear, e não são questões difíceis, certo? Normalmente são questões fáceis. Então, nós iremos focar nesses dois pontos, que é o que mais cai hoje, e comentar aquela atividade que ficou da aula passada, que foi o questionário, né? O formulário, que eram duas perguntas a partir do documentário. Eu dei uma olhada, né, nas questões do que vocês colocaram lá como resposta. A grande maioria acertou, né, colocou a resposta correta, mas tiveram ainda algumas pessoas que não acertaram. Então é bom a gente comentar aquelas duas questões. Bom, então, primeira coisa, vamos comentar logo as questões. É melhor porque depois a gente já pega direto e faz a sequência. Se alguém tiver com alguma dúvida, certo, com relação ao conteúdo, pode perguntar, certo? Se não entender, quando eu estiver falando, ou se tiver alguma dúvida que ficou pendente, que ainda não foi compreendida, pode perguntar para a gente responder. Bom, a primeira pergunta, deixa eu até abrir aqui no celular. Eu não estou com o arquivo impresso aqui, mas eu abro rapidinho aqui. Mas a primeira pergunta, ela falava sobre que tipo de reação nuclear acontece lá no reator de uma usina nuclear. E aí a resposta, né, eu já indiquei lá que seria fusão ou fissão, e a resposta é fissão, é quebra, certo? Por que a quebra? Por que se utilizar fissão? Porque é o método, né, até agora, que ele é mais conhecido, ele é mais dominado tecnicamente para se trabalhar. É o mais eficiente? Não. A fusão ainda seria mais eficiente, conseguiria gerar uma quantidade maior de energia e com maior segurança. Mas a técnica, né, os meios, os procedimentos, né, necessários para se realizar uma fusão em grande escala ainda não são totalmente conhecidos. Então, por conta disso, não se utiliza a fusão, e sim a fissão. Só abrir aqui. Pronto. E a segunda questão, pronto, é isso mesmo. Ó. Primeira questão, né? O funcionamento de um reator nuclear está pautado em que tipo de reação? Na reação de fissão, de quebra, certo? Normalmente se utiliza o urânio enriquecido, né? O urânio enriquecido com urânio 235. É colocado no reator, né? Que seja em bastão, que seja em pastilha, tanto faz. E se inicia uma reação de fissão, de quebra. Esse urânio gradativamente ele vai sendo fissurado, vai sendo quebrado, e quando ocorre as fissões, ele vai liberando as energias, calor e as radiações do tipo nucleares, né? Alfa, beta e gama. E já encaminhando para a segunda pergunta, né, que ele pergunta qual seria o problema, né, de gerar nêutrons livres no processo de forma não controlada. Então vejam, durante o processo, o que é que acontece? A gente tem a fissão. Essa fissão, para que ela aconteça, normalmente a gente precisa de nêutrons para iniciar ou uma grande quantidade de energia, certo? Para iniciar uma fissão. Quando a reação começa, toda vez que acontece uma fissão, ele vai gerar nêutrons. Então, vai gerar dois átomos, vai ter as radiações sendo emitidas, alfa, beta e gama, e também como subproduto vai ter a geração de nêutrons. Então, para cada nêutron que você utiliza para começar a fissão, ele vai gerar dois ou mais nêutrons. Então, observe que toda vez, à medida que a reação se processa, ela vai gerando cada vez mais nêutrons. E esses nêutrons, por sua vez, iniciam uma nova reação. Então, a gente tem o que é chamado uma reação em cadeia. Né? À medida que a reação vai se processando, cada vez mais ela vai acontecendo.
E qual seria o grande problema se a gente não, quer dizer, se não tiver o controle dessa emissão desses nêutrons livres? É que esses nêutrons livres, né, a reação ela sai do controle por conta desses nêutrons livres, é gerada uma grande quantidade de energia e principalmente de calor que o sistema não tem como absorver. Então, o sistema ele vai entrar em colapso, né, principalmente em função do calor. Ele entra em colapso e aí, se entrar em colapso, colapsar, o material radioativo, o combustível, ele será entrará em contato com outros materiais que ele não deve entrar, com a água que é usada para resfriar, com o ar, né, que está presente lá no ambiente. Então, tudo isso aí a gente vai ter, além de uma contaminação radioativa, a gente vai ter a liberação de material radioativo, né, e de energia para o meio ambiente. Então, é quando a gente tem um acidente, né? Lá naquele documentário que eu encaminhei para vocês, ele ilustra bem isso, né? O grande problema foi no controle dos nêutrons livres, ok? Com relação a isso, ficou claro esses dois pontos, essas duas questões que foram pontuadas lá com relação ao documentário? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ninguém? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok. Bom, então fechamos as duas perguntas. Então agora a gente vai de fato fechar o conteúdo, né? Revisar. Explica novamente a 2, Camila. É o seguinte, Camila. Penso, como é que. Vou fazer o seguinte, deixa eu colocar uma imagem aqui que vai facilitar a compreensão de vocês. Dança. Pronto. Olha lá, vocês estão conseguindo ver a imagem? Então veja, o que é que acontece? Ó, essa imagem, ela ilustra uma fissão. Vejam que vocês têm o urânio 235. Esse urânio 235, esse primeiro átomo, ele está recebendo um nêutron. À medida que ele receber esse nêutron, ele vai sofrer a fissão, a quebra. Então ele vai gerar dois outros átomos, certo? E vai gerar mais três nêutrons. Esses três nêutrons, por sua vez, vão se chocar com outros átomos de urânio. Esses outros átomos de urânio também sofrerão fissão. E, consequentemente, cada átomo de urânio que sofrer essa fissão, ela vai gerar mais três nêutrons. E aí, consequentemente, cada vez que essa reação vai acontecendo, ela vai gerando cada vez mais nêutrons. Então, observe, se cada fissão, cada quebra dessa que está acontecendo, ela libera uma grande quantidade de energia, né? E aí a gente vai lembrar radiação alfa, beta e gama, e principalmente, e também, né, uma grande quantidade de calor, que é o mais importante em um reator nuclear, né? No caso de uma usina nuclear, é aproveitar esse calor gerado. Então, vejam, se a gente não controlar essa quantidade de nêutrons que está sendo gerado, cada vez mais eu vou ter fissão, então cada vez mais essa reação vai acontecer de forma mais rápida e mais violenta. Então vai chegar um momento que o seu sistema ele não vai comportar toda essa energia que está sendo gerada. Então ele vai entrar em colapso, ele vai romper as paredes de contenção lá do material radioativo, certo? Então, consequentemente, você vai ter aí o vazamento desse material radioativo para o meio ambiente e além da grande quantidade de calor que vai ser gerada. Então, a gente tem um desastre, né? E isso é o que a gente não quer. Então, o que é que se faz para evitar que essa reação ela aconteça dessa forma como está ilustrada nessa figura? Se colocar algum material, né, que pode ser a água, pode ser o carvão, pode ser carbono, algum material que seja capaz de absorver os nêutrons que estão sendo gerados. Então, olha o que está acontecendo. Essa reação se processa da mesma forma como está acontecendo aí na imagem, só que a grande diferença é que quando o nêutron ele é gerado, ao invés de ele se chocar com outro átomo de urânio, esse nêutron gerado ele é captado por um outro material.
que vai fazer o controle desse nêutron. Então, se ele capta esse nêutron gerado, esse nêutron ele é impedido de reagir, né, ou de se chocar com outro átomo aí do elemento radioativo. Então, consequentemente, a gente consegue controlar a quantidade de nêutrons que está colidindo com o elemento radioativo. Então, a gente consegue controlar a velocidade da reação. A gente consegue controlar o quanto essa reação está acontecendo. Então, controlando isso, a gente consegue ter aí o reator funcionando de forma segura. Tudo bem, Camila? Ficou mais claro? Vou sair aqui para... Ok, Camila. Ótimo. Pronto, ficou claro para todo mundo, né? Essa questão da questão 2. É só controlar os nêutrons para a reação não sair do controle. Bom, então agora a gente entra no... Ok, Flávia? Agora a gente entra de fato no conteúdo, né? Na revisão que nós queremos fazer. Então é importante, o que é mais importante de todo esse conteúdo que a gente viu para o Enem? É vocês saberem identificar as características de cada uma daquelas radiações que a gente viu, alfa, beta e gama. Nós já vimos que essas radiações, a alfa é a menos energética, né? E que, portanto, é a menos prejudicial. A gente vai colocar alfa, beta e a gama. E aí, qual é a característica dessas radiações? Nós já vimos que a alfa ela deve ter uma massa 4 e o número de prótons, aqui embaixo, 2. Ok? O que é que isso significa? Isso significa que a radiação do tipo alfa ela deve ter 2 prótons e 2 nêutrons. Já a radiação beta, a gente já viu que a radiação beta ela não tem massa e a radiação beta ela tem uma carga menos 1, certo? Então, o que é importante a gente lembrar dessa radiação beta? Como é que ela é gerada? A radiação beta ela é gerada da seguinte forma. Um nêutron do núcleo do átomo, ele vai se decompor formando um próton mais um elétron e esse elétron ele sai com energia. Então, esse elétron com energia é o que eu chamo ele de radiação beta. Então, para a gente entender como é que a radiação beta é formada, um nêutron do núcleo, ele vai se dividir em um próton, e a gente lembra, né, que o próton ele tem massa 1 e carga mais 1. E mais um elétron com energia. Esse elétron com energia é o que eu vou chamar de radiação beta. Bom, então, vou apagar aqui, depois eu escrevo a alfa. Aliás, a gama, desculpa. Então, o que é que eu posso observar de característica da radiação beta? A característica mais importante da radiação beta é que, na radiação beta, eu vou diminuir um nêutron no meu átomo e eu vou aumentar um próton. Então, o nêutron vai diminuir uma unidade, o próton aumenta uma unidade e a massa ela não é alterada. Então, vamos colocar isso aqui. Só colocar aqui menos. Isso é para identificar o que está acontecendo. Ó, do átomo vai sair menos 2 prótons, irá sair 2 prótons, menos 2 nêutrons, significa dizer que eu estou tirando 2 nêutrons do meu
do meu núcleo, certo? Se sai 2 prótons e 2 nêutrons, está saindo uma massa 4. Vamos lá. A beta, o que é que acontece? Um nêutron, ele vai se decompor em um próton mais energia, um elétron com energia. Então, o que é que acontece na radiação beta? Na radiação beta, a característica dela é que eu vou diminuir, aliás, vou aumentar um próton, né, para seguir a mesma sequência como está aqui. Eu vou aumentar um próton mais um próton e o que é que vai acontecer com o nêutron? Eu vou diminuir um nêutron. Então, eu coloco aqui menos 1. Então, observe. Na radiação beta, eu vou diminuir um próton, um nêutron, desculpa, porque esse nêutron vai se decompor, e ele vai se decompor em um próton mais o elétron com energia, que é a radiação beta. Então, a quantidade de nêutrons diminui e a quantidade de prótons aumenta. O que que acontece com a massa? A massa não acontece nada. Porque, vamos colocar aqui em cima, fazer um parêntese, que a massa ela é igual ao próton mais o nêutron. Então, vejam, se aqui eu tinha menos 2 prótons, menos 2 nêutrons, 2 com 2 dá uma massa 4. Quando eu tenho na radiação beta, se eu tiro um nêutron, mas eu coloco um próton, ó, se eu tiver aqui 1 e 1, estou colocando 1, estou tirando 1. Então, o saldo disso aqui vai dar uma massa 0. O que é que significa dizer isso? Que eu não vou alterar a massa. A massa se mantém a mesma. E por último, a radiação gama, ela tem massa 0 e seu número de prótons, ou sua carga, ela também é 0. O que é que isso aqui significa? Significa dizer que eu não vou alterar prótons, nêutrons e massa. Não vou alterar nada disso. Então, a radiação gama, ela é só energia. Certo? Então, toda vez que vocês pegarem uma questão, certo? Eu coloquei aí na lista de vocês, acho que foram 7 questões para vocês responderem. Tem uma lista de exercícios lá no Classroom. Tem 4 questões que vão envolver isso aqui, certo? A gente pode pegar uma aí para responder. Então, vejam, toda vez que a gente pegar uma questão que pedir para a gente descobrir o que é que acontece com um átomo quando ele emitir radiação alfa e beta, porque a gama é só energia. Então, a gente vai lembrar que a gama só é aquela mais prejudicial, aquela que tem o maior poder de penetração, que causa mutação nas células, né, no DNA. Então, isso é a gama. Toda vez que a gente falar em alteração de um átomo, mudar seu número de prótons, de nêutrons, sua massa, a gente vai estar pensando em alfa ou em beta. Se emitir uma alfa, Fernanda, explicar de novo, ok. Então vamos lá. Para a gente fechar. Se meu átomo emitir uma partícula alfa, ou uma radiação alfa, o que é que eu devo esperar? Que eu vou retirar dele 2 prótons, eu vou retirar dele 2 nêutrons, e, portanto, sua massa vai diminuir 4. Então, se eu tiro 2, e se eu tiro mais 2, a massa, vou colocar aqui, como nosso quadro é pequeno, vou colocar aqui que nossa massa ela vai diminuir 4. Isso aqui é a massa. Então, a minha massa ela vai diminuir 4 unidades. Por que ela vai diminuir 4? Porque eu estou tirando 2 prótons e 2 nêutrons do núcleo, certo? Então, vai sair 2 cargas negativas, 2 cargas positivas do meu núcleo, 2 entidades que não têm cargas, mas ambos têm massa. Portanto, sua massa diminui 4 unidades. Se for a radiação beta, o que é que vai acontecer com a radiação beta? Ele vai aumentar um próton, então seu número atômico vai aumentar uma unidade, certo? Vou dar um exemplo daqui a pouco, carbono 14. Vai aumentar uma unidade, certo? Sua massa, seu nêutron vai diminuir uma unidade e já a sua massa não vai acontecer nada.
Vamos dar um exemplo aqui para a gente ficar mais claro isso aqui. Nossa. Então a massa ela vai ser nula, vai ser zero, não vai acontecer nada com a massa, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Eu acho que radiação alfa é mais simples da gente entender, né? Já a radiação beta é um pouquinho mais difícil. Então eu vou dar um exemplo a vocês que é o exemplo do carbono 14. Lembrei agora. O carbono 14, ele tem isso aqui, ó. C, a massa dele é 14 e seu número atômico, já que ele é um carbono, é 6, certo? Então lembre, aqui embaixo é sempre o número atômico, que é o número de prótons. Em cima é a massa. E a massa a gente já viu que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o que é que significa esse carbono 14? Significa dizer que ele tem vou colocar aqui mesmo. Significa dizer que ele tem 6 prótons e ele tem, se eu tenho 6 prótons, para me dar uma massa 14, eu preciso ter 8 nêutrons. Ok? Então vamos lá. Ó, tendo 8 nêutrons, com mais 6 prótons, me dá uma massa 14. O que é que vai acontecer com esse carbono 12? Esse carbono 12 ele vai sofrer um decaimento, certo? Ele vai decair, e aí quando ele sofrer esse decaimento, uma emissão de uma partícula, de uma radiação, ele vai se transformar em um outro átomo. Qual tipo de radiação o carbono 14 vai emitir? Ele vai emitir radiação do tipo beta. Então, se o carbono 14 emitir uma radiação beta, o que é que eu devo esperar com o carbono 14? Eu devo esperar que seu número de prótons aqui aumente uma unidade. Então, seu próton, ó, na radiação beta, o próton aumenta uma unidade. Então, eu devo pensar que o próton vai aumentar uma unidade. O que é que deve acontecer com o seu número de nêutrons? O número de nêutrons ele deve diminuir uma unidade. Ok, já vou responder, Flávia. Menos 1. Ó, então, se eu diminuir uma unidade, eu vou passar a ter 7 nêutrons. Vou fazer a continha aqui. 7. E o meu número de prótons, já que era 6, vai ganhar uma unidade. Ele vai passar a ser 7. Então, observe. Se eu mudar o número de prótons de um átomo, necessariamente tem que ser sempre 14. No caso desse carbono, sim. Certo? Mas aí, esse tipo de radiação, ele pode acontecer com vários outros átomos. A gente está dando o exemplo do carbono 14, que é o que eu lembro de cabeça aqui. Certo? Mas com vários outros átomos. Vamos chegar na característica. Como é que a gente sabe que é esse átomo está emitindo uma radiação alfa ou beta? Certo? Vamos chegar lá. Olha lá. Voltando aqui ao exemplo. Se o meu número de prótons mudar, significa dizer que eu deixei de ser carbono. Porque para ser carbono ele tem que ter 6 prótons. Lembra lá que na tabela periódica, cada átomo tem um número atômico diferente. Se eu tenho um número atômico 6, é carbono. Se eu tenho um número atômico 7, é nitrogênio. Se eu tenho um número carbono 8, é oxigênio. Então, os elementos na tabela periódica eles são classificados de acordo com o seu número atômico. Né? Aquelas linhas lá é de acordo com o número atômico. Então, veja, se eu mudo o número atômico, eu também mudei o átomo. Então, o carbono 14, se ele emitir uma partícula, se ele emitir uma radiação do tipo beta, ele vai passar a ser um átomo de nitrogênio. Então, como é que a gente poderia representar isso aqui? A gente poderia representar da seguinte forma. Ó, carbono 14 ele vai se transformar em nitrogênio. E o átomo de nitrogênio, ele tem massa 14 e tem número atômico 7. E, opa, está bem embaixo aqui, né? Vou colocar só um pouquinho mais acima. Mais uma partícula beta. Então, está escrita aqui a reação que representa essa emissão de uma partícula beta.
certo? Então, vamos só recapitular para ver se a gente entendeu bem. Quando eu tiver uma emissão beta, o que é que vai acontecer com o meu átomo? Seu próton aumenta uma unidade, seu número de nêutrons diminui uma unidade e a sua massa não acontece nada. Carbono 14 emitindo partícula beta. Radiação beta, desculpa. O que é que eu devo primeiro entender? Primeiro eu devo entender quantos prótons e quantos nêutrons eu tenho. Como é que eu faço isso? Próton já vai vir aqui, certo? Então, próton é próton. O que faltar para completar a massa é a quantidade de nêutrons. Então, ó, se eu tenho 6 para completar 14, falta 8. Portanto, 8 é a minha quantidade de nêutrons. Eu agora aplico esse conceito. Meu próton aumenta uma unidade, meu nêutron diminui uma unidade e a minha massa não muda nada. Então, a gente transformou o carbono 14 em nitrogênio, certo? Aí vamos agora entender. Se eu pegar uma questão, como é que eu vou saber se meu átomo está emitindo uma partícula alfa, beta, né? Gama não entra no caso porque gama é só energia. Então, alfa e beta. Vocês vão analisar o seguinte. Quando você olhar uma reação, né, que mostra a emissão de uma partícula alfa ou beta, se você observar que a massa não mudou, quando a massa não muda, eu tenho radiação beta. Quando eu pego uma reação tipo essa, digamos que eu não sei qual o tipo de radiação que está sendo emitida, mas se eu observar que minha massa está diminuindo, então eu tenho uma radiação alfa. Na radiação alfa, veja que minha massa ela vai diminuir 4 unidades. Na radiação beta, minha massa não pode diminuir. A minha massa ela vai diminuir 0, certo? Ela não vai sofrer alteração, certo? Então, a forma mais simples da gente observar se é radiação alfa ou beta é observando a massa. Vamos lá. Ficou compreendido isso aí? Vocês querem que eu revise novamente ou como é que está a compreensão? Na questão sempre tem, deixa eu ver aqui, Flávia. Na questão sempre tem um elemento que irá se transformar e quanto ele vale, sim, certo? Como é que isso aí vai cair nas questões de prova? Vamos fazer um exemplo daqui a pouco. Pegar uma questão da lista e vamos resolver logo. Há dois casos que isso aí pode ser pedido nas questões. O primeiro deles é se ele pedir para que você descubra qual radiação você está emitindo. Então, se ele quer que você descubra qual a radiação que está sendo emitida, e pode inclusive ser as duas, tá? A gente tem que observar o que é que vai acontecer. Então, se ele quer saber qual a radiação que está sendo emitida, como é que você vai saber? Você vai ter que primeiro analisar a massa. Quando analisar a massa, aí você observa, se a massa mudou, eu tenho emissão de radiação alfa. Se a massa não mudou, eu tenho emissão de radiação beta. Tudo bem? Aí vamos lá, digamos que minha massa mudou 4 unidades. Se minha massa diminuiu 4 unidades, significa dizer que eu estou emitindo, diminuiu 4 unidades de massa, eu estou emitindo uma partícula alfa. Se minha massa diminuiu 8 unidades, então 8 unidades está diminuindo, então ela diminuiu 4 e diminui mais 4. Então significa dizer que eu estou emitindo 2 partículas alfa. Se minha massa diminuir 12 unidades, então 12 é 4 mais 4 mais 4. Então eu estou emitindo 3 partículas alfa. Quando vocês fizerem isso, descobrir quantas partículas alfas vocês emitiram, o elemento emitiu, aí vocês agora vão conferir o número de prótons. Sempre vai diminuir. Isso mesmo, Flávia. Na radiação alfa, a gente sempre vai ter a diminuição da massa, certo? É a característica dela. Na radiação beta, a massa nunca diminui, certo? Então, você pode distinguir qual tipo de radiação tem olhando a massa, certo? Agora, para saber se você tem os dois tipos de radiação, como é que você faz? Primeiro, você olha a massa. Aí, digamos que a gente fez um exemplo lá, a minha massa diminuiu 16 unidades. Então, se diminuir 16 unidades, você sabe que foi 4 mais 4, tá 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então, eu emiti 4 partículas alfa, certo? Porque a minha massa diminuiu 16.
Aí agora a gente vai observar o número de nêutrons. Desculpa, de prótons. Se eu emitir 4 partículas alfas, o que é que deve acontecer com o meu número de prótons? Eu devo emitir, portanto, 4 partículas alfas, e cada partícula alfa... Travou, Fernanda. Tenta entrar de novo. Alguém avisa a Fernanda aí para ela entrar de novo. Tentar entrar de novo. Vamos lá. Se eu emitir 4 partículas alfas, certo? O que é que significa dizer? Só um minutinho, João Vitor. Já vejo aqui tua pergunta. Se eu emitir 4 partículas alfa, significa dizer que cada partícula alfa, ela também deve diminuir 2 prótons. Então, o esperado, se eu estiver emitindo 4 partículas alfas, é que meu número de prótons diminua 2, 2, 2 e 2. Então, diminua 8 unidades. Tudo bem? Então, o esperado é que se eu emitir 4 partículas alfas, é que minha massa diminua 16 unidades e meu número de prótons diminua 8 unidades. Só que se eu chegar lá na questão e não tiver dizendo isso, tiver que eu diminuir 16 de massa, mas no meu próton não diminuiu 8, só diminuiu 6. Oxente, não era para diminuir 8, por que só diminuiu 6? Porque significa dizer que 2, que foi diminuído, né? Era 8, eita, tem que fazer assim, era 8, certo? O próton que foi emitido, só que desses 8 que deveriam ser emitidos, 2 deles não foi emitido, só foi emitido 6. O que é que significa dizer? Que ele foi emitido, mas ele foi recuperado. E como é que eu faço para ganhar próton, para recuperar próton, se eu emitir beta? Porque na radiação beta eu ganho prótons. Então, nesse caso, meio hipotético, meio difícil de entender sem a gente ter um exemplo, mas eu vou colocar, certo, na tela. Eu teria a emissão de 4 partículas alfas e de 2 partículas beta. Como é que eu sei que é 2 beta? Porque deveria ter emitido 8 prótons, mas só emitiu 6. Então, significa dizer que ele emitiu os 8, mas depois ele recuperou 2. Como é que ele recuperou 2? Se ele emitir 2 partículas beta, porque cada partícula beta emitida, ele vai estar ganhando um próton de volta, certo? Deixa eu ver aqui a pergunta de João Vitor. Sim, exatamente. Acho que Camila já tinha respondido, mas é isso mesmo. Cada partícula alfa, ele sempre vai ter... Nívia, não entendeu o